Oi, meu nome é Wallace. Leia uma descrição, por favor. E hoje eu irei falar um pouco mais de manipulações algébricas. E vamos começar aqui falando sobre potências, né? E um pouco de raízes, né? Como que a gente trabalha com elas. Então, por exemplo, aqui nós temos uma potência que seria um número elevado a outro, né? O que significa isso? Por exemplo, se eu tivesse 7 elevado a 2 é a mesma coisa, né? Que 7 vezes 7. Se eu tiver esse mesmo número, por exemplo, elevado a 8, vai ser ele vezes ele 8 vezes, né? Então isso vai dar um número bem grande, né? 8 vezes, beleza? Aqui no caso eu estou fazendo com letras para poder ficar de forma genérica, né? Então seria A vezes A N vezes, né? N vezes. E o outro seria A vezes A M vezes. Eu coloquei uma letra diferente da outra aqui no expoente justamente para poder dizer que o N e o M não precisam ser números iguais, tá? Então, vamos lá, né? Como que resolve isso? É simplesmente repetir a base e somar os expoentes. Simplesmente isso daqui. Beleza? Então, se a gente tiver, deixa eu ver, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Isso nada mais é do que 2 elevado a 2 mais 3, ou seja, 2 elevado a 5. A gente pode fazer aqui uma conta rápida para poder observar isso. Ó, 2 vezes 2 é 4, né? 2 elevado a 2. E 2 elevado a 3 seria 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, isso daqui é 8. Isso a gente sabe que dá 32. Mas aqui, ó, 2 elevado a 5 seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, aqui dá 4, aqui dá 8, aqui 16 e aqui 32. Então, essa que é a ideia, né? Então, simplesmente somar os expoentes. E se a gente tiver, então, uma divisão de frações? No caso da divisão de frações, o que nós temos é uma subtração dos expoentes. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, a gente vai ter dessa forma. O que está no denominador fica como menos aqui. Então, se tivermos, né? Vamos fazer com o número 2, que é bem simples, né? 2 elevado a 4 sobre 2 elevado a 3. Nada mais é do que 2 elevado a 4 menos 3, ou seja, 2 elevado a 1, e 2 elevado a 1 é 2. A gente poderia fazer o que também, né? Observar que 2 vezes 2, 4 vezes, né? Sobre 2 vezes 2, 3 vezes. E aí você observa que corta, 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 corta. Então sobra 2, né? Beleza? Então essa que é a ideia aí, tá? Vamos passar para o próximo. Aqui, quando a gente tem tanto a base, né, quanto o expoente aqui elevados a um outro número, nós teremos que isso é 1 vezes o outro. Então, se você tiver 2 elevado a 2 elevado a 3, isso nada mais é do que 2 elevado a 2 vezes 3, ou seja, 2 elevado a 6. E isso é 64. Porque seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então aqui no primeiro dá 4, aqui dá 8, aqui 16, aqui 32 e aqui 64. Então é basicamente isso aí.
a ideia. E aí o seguinte, você pode observar também que se fizéssemos aqui dentro primeiro, né, 2 vezes 2 seria isso daqui. Isso vai dar 4 elevado a 3. 4 vezes 4 vezes 4 é o que, ó? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é 64. Então, né, as coisas têm que ser condizentes, beleza? Então, é simplesmente isso daí. E aqui agora, nós definimos, né, um número elevado a um número negativo. No caso, esse n aqui, ele é maior que zero, tá? Em todos esses casos que eu estou fazendo aqui. E o m também. Vou até escrever aqui no canto que o n é maior que zero, maior ou igual a zero. E o m também é maior ou igual a zero. Então agora, é o seguinte. Isso daqui nada mais é do que isso, tá? Quando tem um negativo aqui na frente do número, significa que é o inverso se não tivesse o negativo aqui, ó, 1 sobre a potência que nós tínhamos sem o menos, tá? Isso aqui é uma definição, beleza? Então, por exemplo, se tivéssemos aqui 2 elevado a menos 3, isso seria 1 sobre 2 elevado a 3. Ou seja, 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2, 1 sobre 8, né? Porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Isso daí eu acho que dá 0,125, alguma coisa assim, tá? E aí o seguinte, então. As contas vão funcionar da mesma forma aqui nesse caso. Por exemplo, se eu tiver aqui 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a menos 3, por exemplo. Pode ser qualquer outro número, tá? Pode ser menos 4 aqui, não tem importância. Simplesmente vai ser o 2 elevado a 3, né? A gente vai usar essa regra aqui, ó. E aí, menos o expoente de baixo, que no caso é menos 4. Então, isso vai ser 2 elevado a 3 mais 4, porque menos vezes menos aqui é mais. E 2 elevado a 7, tá? Outra coisa, né, que a gente pode reparar é que essa propriedade aqui nem precisa existir, né? Se a gente considerar essas duas aqui, nem precisa pensar nessa. Por exemplo, ó, vou apagar aqui. Se tivermos, né, a elevado a n sobre a elevado a m, o que podemos fazer? Podemos usar essa expressão aqui, ó. Posso colocar essa propriedade no caso, né? Posso colocar a sobre m assim. Aí isso daqui é a mesma coisa que isso, né? Só que em vez de n é m. Então vai ser a elevado a menos m. E aí, usando essa propriedade aqui, nós temos então que a elevado a n sobre a elevado a m é igual a elevado a n menos m. Beleza? Então a gente consegue chegar nessa propriedade aqui, tá? Outra coisa então que a gente pode falar aqui é a elevado a zero. Quanto que é a elevado a zero? Como eu não sei aqui, né, o que é esse cara, eu vou fazer o seguinte, ó, a elevado a zero. Quero descobrir quem que é. Eu posso falar que é a elevado a n menos n. N menos n é zero, não tem importância, né? E aí, usando essa propriedade aqui ao contrário, nós podemos separar, né? Ou essa daqui no caso, tanto faz. Podemos separar em a elevado a n vezes a elevado a menos n. E isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, né? Então, a elevado a n
vezes 1 sobre a elevado a n. E a elevado a n dividido por a elevado a n é 1, né? Então nós temos que a elevado a zero é 1. Beleza? E agora, outra coisa que vamos fazer aqui é escrever essa raiz aqui dessa forma. Então, se você tiver a raiz, sei lá, quadrada de x elevado a 4, né? X não, vamos usar a que nem eu estava usando todo esse momento. Então, vai ser a elevado a 4 sobre 2. Ou seja, né? 4 sobre 2 aqui é 2, então isso é a ao quadrado. Beleza? Outra coisa, vale essas mesmas regras? Vale se você tiver, por exemplo, a elevado a 3 sobre 2 vezes a elevado a 1 sobre 2. Não, vou colocar outra coisa aqui. 4 sobre 5. Então você vai repetir a base e somar os expoentes. Então vai ficar dessa forma. E aí, então teremos, né, fazendo aqui uma soma rapidinha aqui, vou multiplicar isso daqui por 5 em cima e embaixo e o daqui por 2 em cima e embaixo. Então vai ficar 15 mais 8 sobre 10. Isso é igual a A elevado a 23 sobre 10. Não ficou uma coisa muito bonita não, mas, né, deu para entender a ideia. Mesma coisa vale com todas essas regras aqui para esse caso aqui, tá? Então vamos começar a fazer alguns exercícios aí. Aqui, simplesmente, né, o que nós temos. Podemos fazer isso de várias formas, né? Eu poderia passar, por exemplo, esse daqui para cima, né, como elevado a menos 2. Ah, uma coisa muito importante, tentem fazer antes de assistir, beleza? Esses exercícios aqui. E aí eu poderia também fazer dessa forma. Claro, se você estiver mais habituado, você pode fazer isso mais rápido, pulando passos, né? Então aqui a gente vai ter x elevado a 2 e aqui a gente vai ter y elevado a menos 2. E aí isso dá x ao quadrado sobre y ao quadrado. Mas eu também poderia fazer o seguinte, separar aqui, ó, x à quarta é x ao quadrado vezes x ao quadrado. E y ao cubo, vou repetir. Aí x ao quadrado aqui. E y ao cubo é y ao quadrado mais y ao cubo. Aí eu posso cortar, 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 cortar. E aí o que sobra para mim é x ao quadrado sobre y ao quadrado. Beleza? Então vamos para o próximo. O daqui nós temos, ó, isso tudo aqui está elevado ao quadrado porque está dentro desse parênteses. Então 3 ao quadrado, né, eu posso escrever 3 ao quadrado x ao quadrado vezes ao quadrado, né? Lembra que quando tá dessa forma aqui, tá multiplicando, o 3 é como se ele tivesse elevado a 1. Então esse 2 aqui vai ficar 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 3 elevado a 2. Por isso que eu já coloquei 3 elevado a 2 aqui, ó. E esse 2 aqui eu vou multiplicar ele. Então fica dessa forma, vezes y elevado a 4, que é a mesma coisa que y ao quadrado vezes y ao quadrado. Então 3y ao quadrado. E aí eu posso cortar esse 3 com esse quadrado, né? Porque 3 ao quadrado aqui é 3 vezes 3, então é como se eu estivesse cortando
um dos três aqui, sobra só um 3, né? X, não, outra coisa, né? Esse y ao quadrado eu posso cortar com esse y ao quadrado. E aí nós temos então que sobra 3x à quarta y ao quadrado. Beleza? Aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, então vira x à quarta. E aqui só repete o y ao quadrado. Vamos para o próximo. Aqui, como temos um sinal de menos, significa que o que está em cima, o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo, né? Então, simplesmente, isso daqui. E aí, soma o sinalzinho de menos que tinha aqui antes. E aí, isso nada mais é do que x ao cubo, y ao cubo, sobre 2 ao cubo, 2 ao cubo, que é 8, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2, 3 vezes. Então, temos isso daqui. Beleza? Esse daqui já parece um pouco mais complicado. O que a gente pode fazer de começo aqui, note que não dá para pegar o de cima, né? Pegar o que está em cima aqui. Vamos fazer assim, ó. Finge que o de cima é uma bolinha. Aí aqui é fração. E o de baixo uma estrelinha. Aí a gente não pode simplesmente, né? E tá elevado aqui a alguma coisa aqui. A gente não pode simplesmente fazer isso, chegar aqui e fazer isso. Só pode se a base for a mesma. Só se a base for a mesma. Aí beleza, aí pode fazer isso. Senão não tem como fazer, tá? Como a base não é a mesma, né? Isso daqui é diferente disso. Então não dá para fazer isso. O que a gente pode fazer aqui no caso é reparar que aqui está com menos e aqui está com menos. Então a gente faz a mesma coisa que foi feita aqui em cima. Vamos inverter. O que está embaixo a gente joga para cima, o que está em cima a gente joga para baixo. Então vai ficar y à sexta x a menos 4 ao quadrado. Lembra que ao fazer isso a gente tem que sumir com o sinalzinho de menos, né? Não pode pôr o sinal de menos aqui. E x a menos 3 vezes y ao quadrado elevado a 4. Note que tem que resolver as coisas de fora primeiro, né? Tô mexendo primeiro com os expoentes, depois eu vou mexer com o que está dentro do parênteses, né? Então, você pode até fazer o contrário, mas você pode fazer confusão e acabar se complicando. Então é o seguinte, ó. Agora eu vou multiplicar esses expoentes, né? Porque a gente tem aqui y elevado a 6 vezes 2. Isso vai dar o quê? 12. X elevado a menos 4 vezes 2. Isso dá menos 8. X elevado a menos 3 vai dar, vezes 4 vai ser x elevado a menos 12. E y elevado ao quadrado elevado à quarta vai dar y à oitava. Aí agora, note que só o x, né, que está aqui negativo, né? Eu poderia jogar esse daqui para baixo e esse daqui para cima, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou só jogar esse daqui para cima. Então vai ficar y aqui, ó, y sobre y, né? Y elevado a 12 sobre y elevado a 8. Então vou fazer o seguinte, vou jogar esse daqui para cima. Na verdade não é jogar ele para cima, né? É subtrair aqui, ó, usando uma das propriedades. E aqui eu vou fazer a mesma coisa com o x. Como ele é menos 12, ele vai para cima como mais 12. Então vai ficar menos 8 mais 12. Então, 12 menos 8 é 4. Então, y à quarta, x menos 4 mais 12 é 4 também. Então, y à quarta, x à quarta. Beleza? Lembre, gente, vocês têm que tentar fazer, tá? Só depois olhar se a resposta está batendo com a minha aqui, tá? Então, vamos lá, né? Esse 4 aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? E ao cubo
é a mesma coisa que A ao quadrado vezes A. B. Até agora escrevi só essa parte de cima aqui. Tô fazendo isso, logo logo vocês vão perceber por quê, né? Então aqui, A ao quadrado, B ao cubo é B ao quadrado vezes B. Então só escrevi aqui a mesma coisa, só que abrindo. A partir, né, do momento que a gente for acostumando, eu vou cada vez fazer mais rápido, né? Então B ao quadrado aqui. E aqui 2A ao quadrado, B ao quadrado vezes B ao quadrado. Só estou separando aqui, né? Usando a propriedade. Aí a gente agora pode sair cortando todo mundo, né? Ó, esse A ao quadrado aqui com esse A ao quadrado corta. Esse B aqui com esse B aqui corta. Esse B ao quadrado aqui com esse B ao quadrado corta. Então nós vamos ficar simplesmente com... ainda tem aqui, ó, esse 2 corta com esse quadrado aqui. Então 2 vezes 3, 6. A, só o A, né? Não tem mais B ali em cima. Agora vamos colocar o que sobrou aqui, ó. Então tem um A quadrado aqui embaixo. E B quadrado vezes B quadrado. Isso é B a quarta, né? Então esse A aqui com esse A quadrado corta. E aí nós ficamos então com 6 sobre A, B a quarta. Beleza? Então, vamos pro próximo. Eu vou resolver essa então, como o livro fez, né? Eu vou deixar ele aí na descrição, tá? Então vamos lá. Eu vou separar aqui essas raízes. Então aqui vai ficar, ó, raiz quarta de x elevado a 8 vezes a raiz quarta de 3y a sexta. Só que y a sexta é a mesma coisa que y ao quadrado vezes y a quarta. Então, vou escrever isso aqui agora como x à oitava sobre 4 aqui, porque está aqui em cima, então ele vem para baixo. Vezes y à quarta sobre 4, né? Que é a mesma coisa aqui com esse y. E aí, a raiz quarta vai ficar só de 3y ao quadrado. Aí esse cara aqui, a gente tem que tomar cuidado com ele, né? É a mesma história do x, né? Da raiz quadrada do x ao quadrado. Isso daqui, né? É como se tivesse um 2 aqui. E é essa mesma coisa. Sempre que for par, a gente vai ter que isso é módulo de x, né? E no 4 é a mesma história. Então, o que a gente tem aqui, ó. 8 dividido por 4 é 2. E aqui vai ser módulo de y. E aqui só repete. Não tem como fazer mais nada com essa parte aqui. Foi assim que esse livro resolveu, tá? Ele não assumiu aí que o y é positivo. Porque se assumir que o y é positivo, né? Lembra que o módulo é simplesmente y se y é maior ou igual a zero. Agora o módulo é igual a menos y se y é menor que zero. Porque tudo que sai do módulo tem que sair positivo. Então se o y é negativo, menos vezes um número negativo vai virar um número positivo. Então vamos resolver só esse último aqui para poder encerrar esse vídeo, porque ele já está bem grande, né? E aí eu vou continuar no próximo. Aqui então, ó, nós vamos ter aqui, vou separar já vou passando tudo para potência. Vai ficar menos 27 elevado a 1/3, né? Ou a raiz cúbica de menos 27, vezes x elevado a 3 sobre 3 e y elevado a 6 elevado a 6 sobre 3. Aqui, ó, nesse caso, como é ímpar, a gente não tem aquele caso, né? Porque
um número negativo vezes ele 3 vezes, dá um número negativo. Então não tem problema com essa coisa negativa aqui da raiz cúbica, tá? Então, vamos ter aqui, ó, menos 27. Menos 27, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Por quê, ó? Se fizermos menos 3 vezes menos 3, 3 vezes, vamos ter menos 27. Menos vezes menos vezes menos é menos, né? Porque menos vezes menos é mais, vezes menos é menos. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Beleza? Então, isso daqui é menos 3. Isso daqui vai ser x elevado a 1, só que x elevado a 1 é x mesmo. E esse daqui é y ao quadrado, né? Porque 6 dividido por 3 é 2. Beleza? Então vamos parar por aqui. No próximo vídeo eu continuo. Até mais.